Olá, olá, 11 horas 36 minutos, muito bom dia para você. A gente chega com as novidades da Câmara desta quarta-feira. Maior transparência na aplicação das multas de trânsito em Goiânia é tema de requerimento apresentado hoje em plenário e é para lá que a gente vai conversar ao vivo com Bruno Denis. Bom dia, Bruno. Bom dia, Mariana. São dois requerimentos que acabam de ser aprovados aqui no plenário, que têm o objetivo de garantir que o sistema de aplicação de multas de trânsito melhore, de fato, o trânsito no município de Goiânia e não tenha finalidade apenas de aumentar a arrecadação por parte da Prefeitura. O autor desses requerimentos é o vereador Sanches, da Federal, com quem eu converso agora. Vereador, o senhor busca informações sobre o número de infrações, sobre o número de agentes de trânsito e até dos contratos que a Prefeitura tem com a empresa que faz a fiscalização eletrônica. Das distribuidoras, depois educação. Obrigado pela oportunidade novamente. Eu, como técnico na área policial rodoviário federal e ex-agente de trânsito aqui em Goiânia, serei um defensor ferrenho de uma mobilidade mais fluida e mais segura. E aqui nada mais é o requerimento, ou nada mais são os dois, que para dar mais transparência para a sociedade, para que a gente entenda como que está sendo feita essa fiscalização do trânsito e como as multas arrecadadas estão sendo revertidas para a sociedade goianiense, potencialmente no trânsito de Goiânia. Vereador, quais seriam aí os indícios de que esse dinheiro das multas não esteja sendo direcionado de fato para a melhoria do trânsito e sim para a questão arrecadatória? Tem como verificar a partir desses requerimentos essa questão? O trânsito ele tem que ser inteligente, tem que ter prioridades. O trânsito a gente mexe com infraestrutura, que é de engenharia, a gente faz também educação para o trânsito e tem a outra, que é o tripé do trânsito, que é a parte de fiscalização. O que a gente tem que entender? A gente tem que primeiro semear, a gente tem que fazer a base para um trânsito ser melhor. A fiscalização, ela é a última raça, ela é a última fase de um trânsito mais fluido e mais seguro. Então, nós temos que priorizar as outras etapas. E com o requerimento, eu quero entender de que forma estão sendo feitas as autuações do trânsito e essa arrecadação, tudo que vem para cá, ela já tem uma chancela. Quanto dela está indo para a educação para o trânsito? Quanto dela está indo para as melhorias no trânsito? Ou se essas autuações elas estão se revertendo para o próprio município. A gente tem que entender que a fiscalização ela é um meio de melhoria do trânsito e não um meio de arrecadação do município. Vereador, o senhor identifica aí, por exemplo, locais que às vezes têm um grande fluxo de carros e que oferecem grave risco, mas que às vezes não tem o equipamento de fiscalização e que precisa haver. Essa pode ser uma questão que precisa ser avaliada a partir dessas informações? Perfeitamente, tem que ser feito de uma forma técnica, de uma forma profissional. Principalmente multas de forma eletrônica, digital dos próprios agentes de trânsito, elas têm que ser feitas em locais onde acontece muito acidente de trânsito ou onde tem muito congestionamento. Nesses locais, a sociedade pede e ela exige que tenha fiscalização. E não em locais onde não se tem trânsito muito congestionado ou não se tem acidente, mas ali tem um local que se cometam pequenas infrações com fins arrecadatórios. A gente tem que priorizar, mesmo porque essas câmeras de fiscalização, elas geram um custo também para a sociedade goianiense. Então nós temos que priorizar e direcionar aonde iremos fiscalizar. Nós temos que fiscalizar onde verdadeiramente tem necessidade e não buscar multas e arrecadação para o município. Mariana, uma das questões que os requerimentos buscam responder, por exemplo, são informações sobre um convênio que a Secretaria de Engenharia de Trânsito tem, que permite aos guardas civis metropolitanos aplicarem multas. Vereador, por que é importante também buscar informações a respeito desse convênio? Desde o início do ano, eu estou defendendo um trânsito mais seguro, mais fluido e como a sociedade espera de um posicionamento meu, que sou um técnico da área. Desde o início do ano, eu já venho falando que os agentes de trânsito não podem pontuar por autuação para que isso seja uma produtividade e reverta em remuneração. E o outro ponto é um convênio feito entre a própria agência de trânsito e os guardas municipais, para que eles possam
multar no trânsito de Goiânia. Eu concordo que a gente tem que ter mais pessoas trabalhando por um trânsito, mas eu queria saber se os guardas municipais estão controlando semáforo, se eles estão atravessando as crianças em frente às escolas, se eles estão fazendo educação no trânsito, palestras nas escolas do nosso município. Isso hoje é prioridade. A última ratio é que eles também fiscalizem, porque se a gente estiver fazendo coisa errada, estiver atrapalhando o trânsito, congestionando ou causando acidente, tem que fiscalizar de forma rígida, mas isso não é a prioridade hoje. Então, eu como fiscalizador e entendendo os anseios da sociedade, eu quero saber se esse convênio foi feito única e exclusivamente para que os guardas metropolitanos eles possam multar. E se estiver sendo dessa forma, eu serei contra esse convênio, porque acredito que a prioridade hoje não é essa. A prioridade outra é cuidar das pessoas, cuidar dos condutores, cuidar dos pedestres e, em última ratio, a gente fiscalizar e multar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, Bruno. A multa, ela também tem uma medida preventiva, educativa e repressiva. A multa nunca vai ser uma fonte de arrecadação para o município. O senhor pode explicar para a gente, com base em todas essas informações, como o senhor pretende agir após as respostas da Prefeitura e também informar para o nosso telespectador qual a experiência que o senhor tem nessa área de trânsito? Eu trabalho com o trânsito, como agente de trânsito, como policial rodoviário federal, há mais de 15 anos. Então, eu trabalho muito com segurança viária. Nosso objetivo, quando entramos na segurança pública, é salvar vidas, seja no enfrentamento à criminalidade ou no próprio trânsito, na segurança viária. Então, eu, municiado de informações, eu vou poder entender se esse contrato de multas eletrônicas, se ele está sendo direcionado para arrecadação ou se ele está tendo um estudo técnico do local adequado para que a gente faça aquela fiscalização. Eu vou entender se os agentes de trânsito, os guardas civis metropolitanos, eles estão ali cuidando dos pedestres, cuidando dos condutores, ou se eles estão ali direcionados para fazer a autuação. Isso é o que a sociedade espera da gente, que a gente traga informações técnicas. Eu não estou aqui no empirismo, eu não estou brincando, eu estou aqui colhendo informações para que com um arsenal de dados já temperados pela equipe, a gente possa realmente expor isso para a sociedade e ter força com isso para a própria prefeitura, para que ela revise algumas atitudes, para que a gente tenha um trânsito mais inteligente, para que a gente tenha um trânsito mais fluido e para que a sociedade veja no agente de trânsito, no guarda municipal, nas próprias fiscalizações eletrônicas, um meio de melhoria do trânsito e não um meio de punição e arrecadação propriamente dita. A gente agradece ao vereador Sanches da Federal pelas informações prestadas à TV Câmara. Muito obrigado. Eu sempre tenho um compromisso de muito profissionalismo, muito respeito e de uma fiscalização, que é um dos principais atributos, competências do vereador, para que a gente possa verdadeiramente entender os anseios da sociedade e atingir o que ela espera da gente. Mesmo que a gente desagrade uma classe ou outra, a gente tem que fazer com que o todo queira de uma maneira muito responsável e técnica, é isso que eu estou buscando. Mariana, além desses dois requerimentos, na sessão de hoje os vereadores aprovaram 8 projetos e a gente vai acompanhar na nossa programação a cobertura sobre esses assuntos. É com você. Por enquanto, que continua com a gente, daqui a pouco trazendo informações aí importantes para você que é consumidor de supermercado, assim como eu, assim como nós todos em algum momento, né? Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Sabe aquele projeto que proíbe a abertura das distribuidoras de bebida depois da meia-noite? Pois é, a tramitação do projeto avançou aqui na Câmara com uma emenda que autoriza estes estabelecimentos a funcionar na madrugada apenas para delivery, seguindo aí o Código de Posturas do município. E é sobre esse assunto que eu vou conversar com o Sargento Novandir, autor dessa proposta. Seja muito bem-vindo. Prazer te receber aqui no estúdio da TV Câmara. Muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos vocês que assistem a TV Câmara. Para mim é uma satisfação muito grande. E hoje essa matéria foi aprovada na Comissão de Segurança Pública e Patrimonial. A gente acompanhou, esteve por lá, trouxe o vereador aqui no estúdio. E, vereador, havia um questionamento, vários questionamentos aí sobre o projeto, mas hoje ele foi aprovado na comissão por unanimidade. A que o senhor atribui aí esse apoio dos colegas vereadores? Mariana, é verdade, houve uma polêmica muito grande tendo em vista a apresentação desse projeto de lei, porque muitas pessoas não entendiam qual que era o intuito do projeto de lei. O intuito do projeto de lei, no primeiro motivo, que é o mais especial,
é a questão de salvar vidas de pessoas que estavam perdendo as vidas na porta das distribuidoras de bebida. Só no mês de maio aconteceu 4 homicídios em distribuidoras de bebida na nossa capital, no período de meia-noite e 5 da manhã. Isso corresponde a 44% dos homicídios de Goiânia na porta das distribuidoras. Então, o primeiro intuito foi salvar vidas. E nós levamos isso ao conhecimento dos vereadores aqui da Câmara Municipal de Goiânia. E eles entenderam que o projeto era bom. Nós tínhamos uma preocupação muito grande com o empresário, o trabalhador que trabalha na distribuidora de bebida e que ganha o seu sustento com o fruto do seu trabalho. Então nós teríamos que buscar alguma maneira para não prejudicá-los. E fizemos uma audiência pública e conversamos com várias pessoas, entre elas uma pessoa que representa todas as distribuidoras de bebida de Goiânia. Conversamos com ele, explicamos para ele os motivos e ele compreendeu. E nós colocamos nesse projeto de lei uma emenda que dá a autorização para todos os empresários do comércio de bebida das distribuidoras trabalharem 24 horas por dia, mas apenas com as portas abertas das 5 da manhã à meia-noite. Meia-noite às 5 da manhã só entrega de forma de delivery. E essa emenda, justamente essa emenda, né, vereador, que possibilitou aí esse equilíbrio, né, entre a questão econômica, a questão da segurança, que é justamente isso. Após a meia-noite, a distribuidora ela pode realmente vender, desde que seja para entrega, né, para o delivery. É verdade, o Código de Postura de Goiânia já permite, não precisava nem ter a emenda para esse projeto de lei, mas para dar mais segurança para o empresário e para o trabalhador, nós aprovamos também essa emenda, para dar mais segurança para a pessoa entender que nós não queremos tirar o trabalho e nem prejudicar ninguém, queremos salvar a vida das pessoas que muitas das vezes são inocentes, que nem estão na porta da distribuidora e é assassinado. Conta pra gente agora, segundo turno amanhã, antes do recesso, esse projeto deve ser votado, né? E o senhor está articulando com o passo para aprovação, para sanção do prefeito? Eu tive uma preocupação muito grande, principalmente se tratando nesse critério dele ser aprovado o quanto antes e sancionado. Eu acredito que daqui uns 3 meses eu quero voltar à tribuna da Câmara Municipal de Goiânia quando esse projeto for aprovado e sancionado e mostrar para os vereadores e o povo goianiense quantas vidas nós vamos salvar. Eu acredito que vai ser no mínimo umas 20. Então vai ser muito bom para a segurança pública também. E esse projeto de lei, é claro, nós consultamos a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Civil Metropolitana, o Conselho de Segurança e por unanimidade eles apoiaram o projeto e até nos ajudou, conversando com os vereadores e falando da necessidade de aprová-lo. Então isso foi muito importante. Outra preocupação que eu tive foi de ter um parecer da Procuradoria-Geral do município de Goiânia. E esse parecer foi feito? Foi. Eu levei para o procurador-geral do município, ele reuniu uma comissão de procuradores, onde eles estudaram o projeto de lei para ver se tinha algo inconstitucional, para se algo pudesse impedir o prefeito sancioná-lo. E infelizmente não tem. O projeto é constitucional e com certeza nós vamos aprová-lo amanhã e mandar para a sanção do prefeito. Eu já peguei a assinatura de alguns vereadores que já disseram que vão assinar o documento para amanhã nós colocarmos na pauta através do Inclusão em Versão. Apoio aí dos colegas, né, inclusive do prefeito. Sim. E a gente aproveita a presença do vereador Sargento Novandir para falar de projetos de interesse dos trabalhadores da educação. Novandir presidiu hoje a Comissão do Trabalho e dos Servidores Públicos, que aprovou hoje essa matéria que a gente traz aqui no telão nos detalhes. Olha só, vereador, projetos da educação vindos do prefeito é o bônus do administrativo a ser pago em julho, no lugar do auxílio locomoção, já que julho é um mês de férias e aí sem esse bônus, os trabalhadores deixariam de receber um valor importante, né? Faz diferença no fim do mês, né, vereador? É verdade, Mariana, a gente levou essa necessidade desse projeto de lei ser encaminhado para a Câmara Municipal de Goiânia, que só pode partir do Poder Executivo, e foi enviado. O mês de julho, o servidor da educação deixa de receber o auxílio locomoção. E esse bônus vai vir para substituir o auxílio locomoção. Dessa forma, eles terão uma renda extra para esse mês, principalmente se tratando de um mês de férias. E nós articulamos com o prefeito também para que esse bônus não aconteça só agora no mês de julho, aconteça também em dezembro e talvez até janeiro, para que todos esses meses que os
professores, servidores da educação não estejam trabalhando, eles possam receber também. Tentaram apresentar alguma emenda nesse sentido para que estendesse para os outros meses, nós não acatamos porque nós acreditamos no prefeito e o prefeito queria que o projeto fosse aprovado de maneira original. O mais rápido possível, inclusive, né, para os servidores receberem ainda em julho. E um valor importante, né, R$850. Exatamente, Mariana, é muito importante você destacar essa questão de emendas, vistas, prejudica o projeto e o servidor fechando a folha, se não aprovar e sancionar logo, ele pode perder esse direito no mês de julho. Então nós vamos trabalhar com transparência, verdade e resultado. Certo, vamos ao próximo projeto então. A gente também tem os detalhes aqui no telão. Reajuste do piso dos professores, que deve ser de 3% agora em julho e mais 3,27% em setembro. Mais um ganho aí para a educação, né, vereador? Mais um ganho muito importante. O prefeito Sandro Mabel tem um carinho muito grande para todos os servidores da educação e é muito importante destacar o que é política e o que é politicagem. O que é política é aprovar da maneira que tem condições do prefeito sancionar e dar um reajuste para os servidores da educação. O que é politicagem? É fazer espetáculo e teatro. Eu poderia muito bem, na minha comissão do trabalho, chegar lá e fazer um espetáculo, um teatro, dizendo não, nós temos que aumentar essa porcentagem para 30%. Nós não podemos aceitar dividir, tem que ser feito em um só pagamento. Mas eu não consigo enganar, principalmente a classe que eu faço parte, que é servidor público. Então nós trabalhamos com a verdade, buscamos uma maneira de aprová-lo e nós podemos lutar por mais aumento, por mais percentual para o pagamento dos servidores da educação. Então eu, vereador Sargento Novandir, não consigo praticar a politicagem e prejudicar servidores. E nós estamos observando que aqui na Câmara Municipal de Goiânia acontece muito isso. Alguém quer pedir vista, quer fazer espetáculo, quer fazer teatro e quem perde é o servidor. E amanhã esses projetos aprovados aí devem ser apreciados em turno definitivo, né? Segunda votação amanhã no plenário. Exatamente, por isso que eu tive essa preocupação, porque o regimento exige 24 horas para depois da reunião da comissão entrar na pauta. E eu já pedi também para que, se caso ele não chegue na pauta, nós vamos esperar a partir das 9h30 da manhã, quando completa 24 horas, eu entrar com inclusão em versão de pauta para que ele seja aprovado amanhã. Nós temos que aprovar esses projetos amanhã, porque tem um possível recesso para a próxima semana e o servidor vai deixar de ganhar o benefício. Sargento Novandir, muito obrigada pelas suas informações, pela sua participação. Amanhã projetos muito importantes estarão na pauta e é claro que a gente vai acompanhar. Até amanhã então, né? Obrigado a vocês, Mariana, e a gente está sempre à disposição. Tá joia, muito obrigada. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora, 11h53, a gente fala de direito do consumidor e a gente vai voltar para o plenário para falar com o Bruno Denis. Bruno, o que deve acontecer aí com o consumidor com relação ao supermercado? Temos novidades aí de aprovações? Sim, Mariana, temos novidades sim. Muitas vezes o consumidor, quando vai passar ali na caixa registradora, não consegue ter um controle preciso dos itens que estão sendo registrados e nem mesmo do valor, se o valor que está sendo cobrado ali, que vai ser cobrado dele, confere com o que está na gôndola, com o que foi anunciado pelo supermercado, em busca de uma solução. Eu sou assim, daquelas chatas, eu gosto de acompanhar ali no monitor e às vezes é muito difícil para a gente perceber realmente qual é o preço que a gente, né, viu na gôndola e qual o preço está sendo passado ali no caixa. Você também já deve ter percebido essa dificuldade? Com certeza, e às vezes o prejuízo o consumidor só descobre quando chega em casa e percebe ali a diferença na conta, né? Então a gente tem que ficar muito atento e muitas vezes o monitor fica virado para o atendente e a gente acaba não tendo um controle preciso dos itens que estão sendo passados a mais, muitas vezes, e nem dos valores e acaba amargando prejuízo, né? Então, em busca de uma solução para essa questão, o vereador Vitor Hugo apresentou um projeto de lei. A gente vai conversar com o vereador agora para entender melhor qual a proposta dele para solucionar esse problema. Bom dia, vereador. Bom dia, Bruno. Bom dia, Mariana, todos que estão nos assistindo aqui na TV Câmara. Bom, eu fiquei muito feliz de receber várias sugestões do meu gabinete, inclusive de
empresários, pessoas que conduzem seus empreendimentos no dia a dia, né, desenvolvendo a economia aqui goianiense, preocupados com essa questão da transparência também e da possibilidade do consumidor acompanhar ao vivo ali, e a cores, vamos colocar assim, por um monitor que esteja voltado para si, para ele, o registro daquilo que ele está comprando. Imagina, por exemplo, no supermercado, às vezes está comprando 20, 30, 40, 200 itens, variados inclusive, alguns com promoção, outros não. E aí você não consegue, às vezes, se o monitor não estiver efetivamente voltado para você, acompanhar a quantidade, a qualidade, né? Se a promoção que você viu na gôndola está efetivamente sendo registrada agora, que o preço vai ser cobrado de você logo na sequência. Então, preocupado com isso e atendendo a alguns eleitores, vários eleitores que me procuraram nesse sentido, nós apresentamos um projeto de lei, eu apresentei um projeto que, numa versão original, ele inclusive obrigava então que os estabelecimentos comerciais diversos, aí, supermercados, drogarias, né, as farmácias, né, e todos aqueles empreendimentos comerciais que tenham venda de grandes volumes, né, ou de volumes variados, como os supermercados, que eles, nos caixas registradores, tivessem um monitor voltado para o consumidor, e em caso de reincidência disso, né, ser fiscalizado e denunciado por consumidores que essa prática não estaria sendo respeitada, poderia até ser imposto a colocação de um segundo monitor para que houvesse um monitor voltado para o caixa e um monitor voltado para o consumidor, para que ele possa acompanhar esse registro automático ali, ao vivo, simultaneamente. Lógico que o nosso interesse, ainda mais eu que sou de um partido de direita, tenho uma visão liberal na economia, a gente não quer interferir no domínio econômico, não quer interferir na prática econômica de Goiânia e fazer com que isso acabe diminuindo empregos, aumentando o preço dos produtos. Então nós fomos conversar com a FEComércio, com vários sindicatos ligados ali à Federação do Comércio do Estado de Goiás, e chegamos no meio termo bastante, vamos dizer assim, razoável. Primeiro, de manter a obrigação, né, de que haja efetivamente, principalmente nesses estabelecimentos comerciais, em que as pessoas, os consumidores, adquirem muitos itens e itens variados, que o monitor então esteja voltado obrigatoriamente, sob pena de multa, inclusive, para o consumidor, para que o consumidor possa acompanhar em loco simultâneo o registro ali das suas aquisições, das compras. Também discutimos na FEComércio e vamos apresentar uma emenda no sentido de que estabelecimentos comerciais, esses maiores também, a cada 500 metros quadrados ter um leitor de código de barra. Porque qual que é o problema? Muitas vezes você está comprando 200 itens. Você pode não se lembrar exatamente lá na hora de passar qual foi o valor que você viu. Você pode lembrar às vezes mais ou menos. Mas imagina, se a cada... Né, nós discutimos lá 500 metros quadrados, mas a cada porção de divisão ali desse estabelecimento comercial dos maiores, você puder, você próprio, ir lá e conferir se o código de barra que está no produto que você quer comprar equivale ao valor que está na gôndola, você não vai ser surpreendido depois quando o código de barra for lido novamente lá na caixa. Vereador. Então você consegue pegar... Pois não. Tudo bem? O senhor me ouve, Mariana, aqui do estúdio. E é difícil, esse assunto é tão interessante, porque eu vou muito ao supermercado, acredito que o senhor também deva ir, e deve ser um incômodo, né, de nós todos aqui que consumimos. E a gente encontrar um leitor desse, de código de barras, no supermercado, que realmente esteja funcionando, é uma missão praticamente impossível. Além de ter pouco número, muitos estão estragados e geralmente o atendente que a gente consegue encontrar ali fala, não, esse não funciona, o outro, não, também não funciona. Então você percorre o supermercado inteiro ali tentando encontrar o preço daquele produto. Você tem razão, Mariana, e essa foi a nossa preocupação, inclusive quando conversamos com os representantes lá da FEComércio e até dos representantes dos grandes supermercados, né? Eles foram favoráveis e foram, inclusive, quem deu essa sugestão de ter uma metragem, né, vamos dizer assim, a partir da qual múltiplos dessa metragem, a gente pensou inicialmente nesses 500 metros quadrados, foi o número que eles deram, mas claro, vai ser discutido aqui, para que haja uma máquina dessas, né, um leitor de código de barra, para que a gente possa ir lá e faça esse cheque. Isso vai se
complementar, vai ser uma medida complementar ao fato de que os monitores deverão então estar voltados aí para o consumidor e para que haja esse acompanhamento. Então é uma medida de transparência e que eu tenho certeza vai ajudar a Goiânia, né, os nossos consumidores goianienses, né, a terem mais segurança na hora de fazer suas compras, não só em supermercados, mas também em drogarias, farmácias e também em lojas em que haja o autoatendimento, em que você próprio vai lá e faz lá, né, a aquisição, para que haja esse monitor. Normalmente já é normal, mas a gente sabe que em alguns lugares pode ser que não tenha, e essa obrigatoriedade vai ser importante para que a gente garanta transparência. A questão, né, vereador, o que o vereador também defende no projeto, Mariana, é que nesses estabelecimentos que têm o autoatendimento, tem ali um profissional que possa auxiliar as pessoas, porque muitas vezes a pessoa também tem dificuldade, né, de acessar esse equipamento. Sim, é muito importante também isso, né? Eu vejo no dia a dia, às vezes vai numa loja desse departamento que tem, e às vezes você vê uma pessoa mais humilde ou até uma pessoa que não tem tanta familiaridade com equipamentos eletrônicos, né? Às vezes alguém um pouco mais velho, e tem a dificuldade, ou então tem até medo, né, de ir lá fazer, está só com 2, 3 itens, uma fila imensa, e não quer fazer com receio de, sei lá, de repente está com medo de passar uma vergonha ali e não ter ninguém. E é uma medida que pode ser discutida para que a gente tenha alguém para auxiliar e possa até dar uma vazão. É interesse também do próprio comerciante, porque quanto mais pessoas comprarem, com maior segurança e velocidade, né, mais dinheiro gira na sua loja. E é interessante também que o senhor propõe aí uma discussão, não só por meio do projeto de lei, mas uma articulação com os próprios empresários do setor para garantir que depois de aprovada a lei de fato tenha a sua viabilidade, né? A gente sentiu que, lógico, como eu falei, né, nós somos do Partido Liberal, não temos interesse nenhum de interferir no domínio econômico para prejudicar, é o contrário, mas sempre também que houver um choque entre um valor constitucional de relevo, como esse caso, que é a transparência, o direito do consumidor e tal, e a liberdade econômica, nós vamos ter que fazer um sopesamento, vamos ter que chegar no meio termo, como foi aquele projeto de lei, por exemplo, que o Novandir falou há pouco tempo atrás. Eu sou o presidente da Comissão de Segurança Pública e Patrimonial da Câmara, aprovamos com grande orgulho o projeto de lei que limita aí o horário de funcionamento dos distribuidores de bebidas em função da segurança pública, ou melhor, em função da proteção à vida. Nesse caso era o choque entre a liberdade econômica, que nós valorizamos, e a vida. No choque entre os dois, é claro que algum tipo de limitação para a liberdade econômica vai ter que ser, na nossa visão, imposta ou discutida. E é a mesma coisa que agora. A gente não quer causar... Quando a gente pensou num monitor a mais, a nossa intenção era garantir que o consumidor pudesse ver e acompanhar. Mas sabemos que isso também causa um gasto a mais. Às vezes tem um supermercado pequenininho, tem uma vendinha lá da Dona Maria, do seu Zé, lá no bairro. Imagina você impor que todos eles tenham mais um monitor, né? Isso pode impactar, inclusive, no preço final dos produtos. Então, nós chegamos ao meio termo, fomos conversar com a FEComércio, que nos recebeu de portas abertas, foi uma conversa muito boa, vários presidentes de sindicato, para discutir não só esse projeto, eu tenho outros projetos que impactam a atividade econômica e que também foram discutidos, como o de operação de cargas e descargas, por exemplo. E nós chegamos ao meio termo em cada uma dessas questões. Então, eu acho, na verdade, tenho certeza absoluta que quando chegar ao ponto de nós votarmos, nós vamos ter êxito, porque já superadas essas dificuldades ou obstáculos ou mal entendimentos que vieram, inclusive, do setor produtivo. A gente agradece ao vereador Vitor Hugo pelas informações prestadas à TV Câmara. Então, estou meio enrolado com isso aqui, mas acho que deu certo, consegui ouvir a Mariana. Agradeço o Bruno. Então, que Deus abençoe a cidade de Goiânia e que a gente consiga aprovar esses projetos para o bem da nossa capital. Obrigado. Mariana, e é isso. Esse projeto já recebeu um parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça e vai ser aprovado lá primeiro para depois vir para o plenário para 2 turnos de votação. Então, quem tem interesse no assunto pode acompanhar, inclusive, a nossa programação, porque a gente vai trazer todas as etapas da votação e da discussão. Com você, Mariana. Obrigada, Bruno. Vitor Hugo também, vereador. Obrigada por participar com a gente aí, trazer informações. Você viu, aqui na TV Câmara é assim. Informações que fazem a diferença na vida do cidadão. E é claro que a gente vai acompanhar a tramitação desses e todas as matérias aqui na Câmara. Então você pode continuar acompanhando a nossa programação no YouTube, em nossas redes sociais e no portal da Câmara na internet.
Meio-dia e 5 minutos, boa tarde para você e obrigada pela sua companhia. Tchau!